Esse Vasco vai dar trabalho. E o principal, torcedor, dará gosto de assistir o Vasco jogar. E como lá atrás disse o Abel Braga, nós não vamos mais sofrer. Acabou o sofrimento. E aos adversários, cuidem-se, que o Vasco está voltando. Não. Fala, nação rubro-negra, bom dia, sejam bem-vindos à Flageral TV, Pedro que vos fala por aqui, e as meninas fizeram barba, cabelo e bigode, hein? Meteram 15-0 no Tigres e Botafogo perdeu no Campeonato Brasileiro. Então tá aí uma chance de quarta-feira o Flamengo diminuir essa diferença e na parte de baixo, né, o Vasco tá lutando com todas as forças para voltar para a Série B. E falando sobre essa partida de Flamengo e Santos, Vitor Hugo finalmente vai ter uma oportunidade com o técnico Tite, e Léo Pereira com esse problema no tórax aí é uma dúvida muito grande para esse jogo que o Flamengo precisa realmente ganhar para dar aquela moralzinha para a nação rubro-negra e dar aquela encostada na parte de cima da tabela. Falando do Reinier, tá indo muito bem lá na Itália, tá recebendo vários elogios, e é lógico que a gente fica feliz porque a gente vê uma cria do Flamengo, uma cria do Ninho do Urubu, ela poder voar. E sobre o Igor Jesus, tá mandando muito bem na seleção brasileira, essas e outras vocês encontram agora aqui na sua Flageral TV, e se puderem, deixem o seu like, vocês têm ajudado a Flageral imensamente, então eu te peço, para não esquecer, deixe seu like agora e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! E nação rubro-negra, vamos começar o vídeo falando sobre Campeonato Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha na tabela e a gente olhando a tabela a gente pode ver ali. Botafogo perdeu para o Cuiabá, então o Botafogo continua com 59 pontos, só que ele tem um jogo a menos, né? Que é a partida que foi adiada contra o Fortaleza. Mas se não ganhou do Cuiabá em casa e ainda conseguiu perder a partida contra o Fortaleza, realmente é um jogo em aberto. Não dá para cravar que o Botafogo nem o Fortaleza vão vencer. Sabendo disso, o Palmeiras foi lá, fez a parte dele, tá com 53 pontos, Flamengo tá com 50 pontos. Pode ser que o Flamengo vencendo a próxima partida fique a 6 pontos, caso o Botafogo ele perca também o seu jogo, tá? Lembrando que a partida do Flamengo contra o Bragantino foi remarcada pro final de novembro, sendo assim, o Brasileirão ele vai ser um pouquinho esticado. Na parte de baixo da tabela, né, é aquilo, né? O Vasco sempre protagoniza ali situações de felicidade para a torcida rubro-negra e não foi diferente no fim de semana. Eles conseguiram ali empatar com o Goiás. Então o Vasco tem sérios riscos de cair para a segunda divisão e isso me deixa feliz. Eu não vou ser hipócrita de esconder isso. Para mim, o Botafogo não ganhando o título e o Vasco caindo, pelo menos já é um alento para o meu coração. Agora, se o Flamengo conseguir fazer um milagre, ganhar esse brasileiro, que é muito difícil aí, irmão, esquece, é chapéu pro palhaço, é só alegria, mas vamos botar o pé no chão, porque o nosso objetivo é Libertadores da América, e sabendo disso, a próxima partida que o Flamengo vai enfrentar o Santos, na próxima quarta-feira, a gente vai ter alguns desfalques, né? Jogadores ali que receberam o terceiro cartão amarelo, como é o caso do Eric Pulgar e também do Everton Ribeiro, e jogadores que estão contundidos, como é o caso do Davi Luiz e também do Alan. Agora, uma dúvida muito grande para esse jogo, e esse jogador tem poucas chances de jogar, é o Léo Pereira. Léo Pereira que sofreu um trauma no tórax, acabou se contundindo e, em relação a essa partida contra o Santos, ele é uma incógnita. No último treino deu uma corridinha no campo, mas antes dessa corridinha não fez um treinamento com o restante do elenco esse que viaja para Brasília para poder enfrentar o Santos. Gramado do estádio Mané Garrincha está péssimo, então a gente vai ter muita dificuldade na troca de passes, e um jogador que era o xodozinho ali do Sampaoli vai ter oportunidade com o Tite pela primeira vez, que é o Vitor Hugo. Vitor Hugo provavelmente entre na vaga do Eric Pulgar, aí o Tite vai fazer um esquema ali para proteger melhor a zaga, até porque o Eric Pulgar é um cara que protege muito bem os zagueiros, consegue deixar a parte defensiva bem sólida, então o Tite vai ter que dar um jeito ali na parte de volante. E nesse jogo o Vitor Hugo vai ter a sua oportunidade muito provavelmente. É um jogador que já deu muitas alegrias pra gente, um jovem jogador que tem muita habilidade, conseguindo ali fazer uma boa partida. Pode ser que ele tenha mais oportunidade no futuro com o técnico Tite, mas sua chance, Vitor Hugo, é agora, na próxima partida contra o Santos. Vamos ver como ele vai se sair na ação rubro-negra. A gente torce sempre
para o melhor do atleta. E é isso, queria saber a opinião de vocês. Viram as partidas do fim de semana? Gostaram das partidas? Eu, sinceramente, não consigo realmente entender o que acontece com o Botafogo. O Botafogo ganha de time grande, né, o time de cima da tabela, e quando chega com times de baixo, último colocado, penúltimo, sempre se complica. Sei lá, isso aí deve ser tradição do Botafogo. E conforme eu já falei, o Vasco, né, tá lutando com unhas e dentes para voltar para a Série B. Então, sua opinião é muito importante. Coloca ela aqui nos comentários. E agora falando sobre um jogador que poderia muito bem substituir o Eric Pulgar nessa próxima partida, que é o Igor Jesus. Só que ele está com a seleção brasileira de base, jogando o Pan-Americano lá em Santiago, no Chile. E tá ganhando rodagem, né? É uma boa, até porque ele não tinha muitas chances até mesmo com o Sampaoli, e com o técnico Tite ele nem chegou a conhecer, até porque ele tá desde o dia 9 de outubro servindo a seleção. Só que nas duas primeiras partidas, ele já foi titular nos 90 minutos, e o Brasil ganhou de 1-0 dos Estados Unidos, depois de 2-0 para a Colômbia, já assim se classificando para a semifinal do campeonato. Depois, o Brasil enfrentou Honduras, mas o técnico Ramon poupou vários jogadores, dentre eles o Igor Jesus, que entrou no segundo tempo e ajudou o Brasil a vencer por 3-0. É isso, galera. Apenas uma curtinha para a gente saber ali como anda o nosso Igor Jesus, que quando voltar, espero eu que tenha oportunidades com o técnico Tite, quando a gente tiver a ausência ali do Eric Pulgar, porque ele é um primeiro volante que é tipo um pitbull, irmão. Vai atrás do adversário, não tem medo de cara feia e tem qualidade na hora de sair jogando. Então é isso, Igor Jesus, boa sorte com a seleção, que você traga uma taça aqui pro Ninho do Urubu. E é isso, galera, queria saber a opinião de vocês. Vocês concordam comigo que quando não tiver o Eric Pulgar, o Igor Jesus possa ser esse primeiro volante de marcação como o Eric Pulgar faz, não com a mesma qualidade, é lógico, até pela experiência que o Pulgar tem, mas pelo menos com essa vontade ali de roubar a bola do adversário? Sua opinião é muito importante, coloca ela aqui embaixo do vídeo. E nação rubro-negra tem coisas que só acontecem realmente no futebol feminino. E dessa vez, as meninas da Gávea, as meninas ali do nosso Megão que representam a nação rubro-negra, elas conseguiram uma goleada histórica, né? Às vezes tem esses placares bem elásticos, como foi o caso de Flamengo versus Tigres. Flamengo meteu 9 gols no primeiro tempo e meteu mais 6 gols no segundo tempo, totalizando 15-0 para o Flamengo em cima do Tigres. Pela Taça Guanabara, isso ajudou o Flamengo a voltar à liderança desse campeonato. Vamos lá para as autoras dos gols, tá? O primeiro gol foi marcado pela Isadora. Depois começou o show, né, da Gisele. A camisa 6 marcou 4 vezes na partida e foi artilheira. Além dela, a Isadora marcou 2 vezes. Também marcaram para o Flamengo a Gica 2 vezes, Thaísa, Mona Lisa, Thaís Regina, Pimenta marcou 2 vezes, que é a que eu coloquei na capa, e a Kailane. Um dos gols foi marcado contra, mas as meninas deram um show, é isso. Parabéns para vocês, que vocês continuem dando alegrias à nação rubro-negra. É o que meu pai sempre falava, a base nunca nos decepciona, e eu acrescento que o futebol feminino do Flamengo também nunca nos decepciona. E para fechar o vídeo com chave de ouro, por onde anda o Reinier, como é que ele tá lá na Itália? Ele está emprestado pelo Real Madrid, sem opção de compra, para o Frosinone, que é um time italiano. E esse time, ele vem ali mais ou menos no campeonato, né? Tem 3 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. Se encontra na 12ª colocação, mas a questão é a seguinte: imprensa espanhola rasgou de elogios o Reinier, até porque o Reinier ainda é do Real Madrid, e ele nessa última partida contra o Cagliari, que o Cagliari venceu, mas o Reinier foi um dos destaques da partida, com 2 assistências para o Soler, ok? Então o Reinier vem de um período muito grande de hiato lá na Europa, e agora nesse time ele tem 3 partidas como titular, e na primeira partida ele fez um gol, na segunda partida ele passou em branco, na terceira ele deu 2 assistências. Então o Reinier vem subindo de produção, jogador esse que o Flamengo vendeu por 30 milhões de euros pro Real Madrid, e lógico, a gente sempre torce pro bem do jogador, para que ele vá muito bem lá na Europa e que ele bata asas e voe, assim como foi com Vinícius Júnior, com Paquetá e etc. É isso, galera. Apenas uma curtinha aqui para vocês saberem como anda o Reinier. E se gostaram do vídeo, deixe seu like, por favor, é muito importante. Distribua o vídeo aí nos seus grupos de Flamengo, né? Todos os grupos que tem aí de rubro-negros, manda o vídeo para dar uma moral pra gente também, para dar uma moral pro teu amigo, para ele ficar sempre bem informado das últimas do nosso Mengão. Que vocês tenham uma semana abençoada. Estamos juntos, fiquem com Deus. Até a próxima e fui!